Oi, pessoal. Hoje eu tô aqui no quarto da Beatriz, né? Tive que me mexer no computador e acabei me lembrando de uma coisa que eu não contei para vocês, né? Que eu tive no Rio de Janeiro antes de ir para São Paulo, antes do Orlando me convidar para ir para São Paulo. Nós estivemos no Rio de Janeiro, na casa do irmão do Orlando, que hospedou a gente ali na Nossa Senhora de Copacabana. E foi incrível, porque eu amei o Rio de Janeiro, adorei o Rio de Janeiro, mas quando eu fui para São Paulo, realmente me apaixonei por São Paulo, né? E aí eu lembrei também de contar para vocês, gente, que uma época da minha vida, meu pai decidiu que ele ia ser garimpeiro. E aí ele foi para o garimpo e ficou um tempo no garimpo. E depois que ele voltou do garimpo, né? Aliás, ele ia e voltava, ia e voltava. Foi uma época que a gente, na verdade, ficou um pouco feliz, porque ele não estava em casa, mas também uma época muito dura, porque não tinha grana para comer, o papai vinha só uma vez por mês e a gente passou um pouco umas perrengas de necessidade, né? E aí eu me lembro que nessa época, isso acho que em 80. Gente, eu não queria falar muito de ano, porque eu não sou muito boa com ano. Eu sempre me atrapalho com os anos. Mas eu me lembro que era na época do Chico Mendes. Não sei se vocês lembram do Chico Mendes. O meu pai foi um seguidor do Chico Mendes. Ele começou a seguir o Chico Mendes, as reuniões e acompanhar, e aí comprou uma arma e virou como quase queria ser um Robin Hood como o Chico Mendes, né? Só que foi ameaçado, e várias vezes foi ameaçado, e aí ele ficou apreensivo, ficou com medo e pensando na gente, né? Inclusive falou isso para a mamãe, que pensando na gente, ele desistiu de acompanhar o Chico, porque ele estava próprio envolvido, o Chico Mendes andava com ele para cima e para baixo, quando o Chico ia falar com o pessoal, tudo, ele estava lá junto e tal. E aí foi uma época um pouco dura para a gente, né? Também saber que ele estava correndo perigo de vida. E aí eu tinha me esquecido de falar disso para vocês, tá bom? E nada, aí falei do Marco, né? Falei de Poços de Caldas e falei quando eu cheguei lá em São Paulo. Contei a história depois que o Marcos veio morar com a gente também. Aí ficamos 2 anos, né? Ficamos naquele apartamento, que era um apartamento de uma amiga do Erlander, né? Lá de. Como é que era a cidade, meu Deus? Era uma amiga dele que tinha esse apartamento em São Paulo, que ela usava só quando ela ia fazer compras, e usava só. E aí tinha um amigo dela também que ia morar lá. E nada, tinha um outro amigo do Orlando que veio morar com a gente, eram os dois médicos, né? E aí ali a gente ficou por 2 anos. E antes de eu conhecer o Paulinho, ainda com o Marcos, ali eu comecei a fazer algumas coisas de manequim. Comecei a fazer algumas figurações em TV. Eu arranjei uma agência, né? Me inscrevi numa agência ali na São João com a Duque de Caxias, que depois eu fui morar ali, né? Depois que eu me separei do Paulinho, depois que eu voltei para o Brasil. É, nesse mesmo prédio eu tinha essa agência de modelo e aí eles mandavam a gente, né, para fazer algumas figurações. E depois eu fui para uma outra agência que era ali sempre na Santa Cecília, que era de uma menina negra muito bacana, que eu até hoje acho que tem essa agência. E ela mandava a gente né, para fazer as figurações. O que é figuração? Você fazer finta de que você é um público, está lá sentado. E eu fiz Hebe Camargo, fiz Jô Soares, fiz bastante coisa assim né? Porque eu usava um black grandão assim, alto. E até tinha uma foto que saiu no jornal desses modelos que faziam figuração. E aí foi num desses dias dessa figuração que eu fazia ali no SBT, que uma das camareiras, né, uma das moças que fazia limpeza lá nos camarins e tudo, eu sempre encontrava com elas e eu ia tomar água lá dentro, escondidinha assim,
E aí a gente conversava, batia papo e tal, e ela: "Nossa, você é tão bonita, menina, o que que você faz?" Eu falei: "Ah, eu sou", aí eu já me achava cantora, né, "Ah, eu sou cantora, eh, sou manequim". E aí ela falou para mim assim: "Nossa, você é muito bonito, você tem um corpo muito bonito. Você sabe que tem uma casa de shows aqui em São Paulo, na Avenida Paulista, que trabalha só com meninas negras e fazem shows, e você pode passar lá e ver se não estou precisando de cantora. É um lugar só que depois você pode conseguir viagem para fora, porque quase todas as meninas viajam para fora e tudo mais". E incrível que eu trabalhei no plataforma 2 anos e nunca consegui uma viagem pelo plataforma, ao contrário, consegui depois que eu saí do plataforma. E aí, eu fiquei com isso na cabeça, né, ela falou: "Ah, na Avenida Paulista, perto de um da Brigadeiro Luiz Antônio e tal, tem a placa, tá-tá-tá". Aí um dia eu peguei o ônibus e fui até a Paulista, né, para saber onde era esse local e tudo mais. Aí bati na porta e tinha o segurança, um senhorzinho velhinho, aí ele falou para mim: "Ah, senhora, a senhora tem que vir aqui só de terça-feira". Me lembro do dia, que era só de terça-feira que a dona Sônia estava, que era dona a dona era a mulher do seu Martins e os proprietários, né, do plataforma, os que dirigiam o plataforma. O show era maravilhoso, gente. E aí eu peguei e falei: "Ah, então tá, com quem que eu tenho que falar? Ah, você tem que procurar a dona Sônia, tá-tá-tá". Eu peguei, voltei na semana seguinte, na terça-feira, né, e aí falei com a dona Sônia, ela estava lá, eu falei: "Ah, eu sou cantora". Ela falou: "Ah, então faz assim, você vem tal dia fazer um teste. Você vem, e aí eu faço um teste com você". E aí eu voltei, né, para fazer esse teste com ela. Como eu já tinha realmente dançado, feito samba na escola de samba do Rancho, lá em Belém e tudo mais, aí ela falou para mim: "Ah, vai lá no camarim, pede para o menino te dar o sapato e você vem aqui e caminha que eu quero te ver". Aí eu fui lá, me coloquei biquíni, vesti o biquíni e tudo, coloquei o sapato, vim, desfilei para ela, desfilei como manequim, lógico, né. Aí ela pediu para o menino colocar uma música, samba que eu quero ver. Aí deu aquela sambadinha lá, sem vergonha, que eu sabia do jeito que eu sabia sambar e tudo, mas eu era bonita, eu tinha um corpo bonito, então isso e uma carinha, né, jovem, bonita. Então isso, conquistou a dona Sônia. E aí ela falou para mim: "Olha, faz assim, você vem, você vai começar como bailarina, você vem para a escolinha, você vai fazer a escolinha com a Simone, com a tia Simone, né, e aí vamos ver o que você consegue, e depois que você fizer a escolinha, se tiver vaga, eu vou te coloco para fazer uma entrada no começo, você canta uma, 2 músicas no começo para me ver como é que você se desenvolve no palco". Então tá. E aí, assim, eu comecei, fui para lá, fiz a escolinha com a Simone, aprendi todas as coreografias do show, tudo, porque a gente tinha que aprender tudo para os 2 lados, né. Então você tinha que aprender do lado direito e do lado esquerdo. Aprendi as coreografias, fiz 3 semanas de escolinha e na 4ª semana já entrei em um quadro, um dos 2 quadros já estreiei, né, a gente estreava, tinha estreia. Aí estreiei como bailarina e tudo, e depois comecei a cantar 2 músicas no começo do do antes do show, antes de começar o show, tinha uma música ao vivo que a gente fazia, e aí eu comecei a fazer 2 músicas, cantava só 2 músicas, e nessa época o guitarrista da casa era o Paulo Roberto Simões, Paulinho Paraná, que ele até me contou que despertou nele atenção, né. Para mim foi quando a gente um dia estava passando as músicas, e aí eu brincando, né, acho que peguei a letra, um papel que estava na mão, que eu estava lendo e tudo mais, que estava errado, não sei, fiz uma bolinha, joguei nele, e aí ali a gente fez um primeiro contato, né, um contatinho. Só que eu estava de chugumela com o bailarino que tinha chegado da Bahia, que era um bailarino que fazia capoeira, muito espiritual, muito todo tranquilo, bababá. E aí, eu me lembro que a Eda Maria, que era uma das bailarinas, ficou super interessada nele,
E aí queria me bater lá fora do, canga- do, do plataforma um dia por causa desse menino. Né? Só que ele não estava nem aí para ele, não tinha nada com ele. A gente se deu os beijinhos, tudo, mas não tinha amor, não tinha nada. Quando eu me interessei pelo Paulinho, né? Fiquei interessada pelo Paulinho, mas tudo muito tranquilamente. Falei, não quero me envolver com ninguém, tá, tá, tá. E aí, nisso, já tinha passado quase 2 anos que o Erlando tinha acabado a pós-graduação dele, né, de cirurgia plástica. E ele foi convidado para ser secretário em Porto Velho. Não, ele era de Porto Velho, mas ele foi convidado para o Acre, para ser secretário municipal da saúde no Acre. No Acre ou Rio Branco, gente? Agora não me vem. Agora me deu um branco. Depois, se eu confirmar com a Irlanda, eu escrevo para vocês aqui embaixo. Bom, o interessante é que ele tinha que ir embora, a gente ia ter que sair do apartamento, eu tinha que entregar o apartamento e ele ficou preocupado comigo, né, com essa história de entregar o apartamento e como é que eu ia fazer. Aí me convidou e falou, Ivete, vem comigo, você tem que escolher. A gente parou um dia, ele falou, você escolhe, você quer vir comigo para ser minha secretária lá de saúde ou você quer ficar aqui em São Paulo? Só que você sabe que você vai ter que sair do apartamento e depois que vir embora você vai ter uma semana para você sair do apartamento e entregar o apartamento, limpar o apartamento e entregar o apartamento limpinho. Bom, aí o que eu fiz, né? Eu já estava no plataforma, já estava apaixonada pelo Paulinho, porque aí a gente começou um TDTT. E tinha uma coisa interessante, que no plataforma você não podia ter caso com ninguém. Tipo, a bailarina não podia namorar músico, não podia namorar bailarino, você não podia ter relação nenhuma. E a gente começou a sair escondido. A gente saía do plataforma e ia junto, né? Pegar o ônibus ali na Brigadeiro Luiz Antônio, perto do Som de Cristal. Não, Som de Cristal. Vou lembrar também o nome. Desse local que tinha baile, que ele me falava sempre, eu sempre faço baile aqui e tal. E aí, nisso a gente começou essa relação, né? De uma brincadeira, começou uma relação de amor. A gente começou a sair junto e tudo mais. Um dia o Erlande chamou ele lá em casa, no apartamento, e falou, olha, a Ivete está na minha responsabilidade, se você quer ficar com ela, você tem que respeitar ela e você tem que cuidar dela como eu cuido, porque ele se sentia praticamente como se fosse meu pai. Inclusive, uma das coisas que aconteceram comigo e o Orlando foi que em Belém, né, ele era noivo na época, e depois ele terminou o noivado e para vir para São Paulo e tudo. E a gente começou a nossa amizade, todo mundo achava que eu tinha um caso com o Erlander, mas a gente nunca teve nada, né? Aí a Leda, irmã dele, me odiava, porque achava que ele tinha largado a noiva por minha causa, e uma confusão. Mas isso é uma história do Erlander, não minha. Era só um parêntese. E aí nada, ele falou com o Paulinho, né? Falou, olha, eu vou ter que ir embora, mas a Ivete quer ficar. Ela não quer ir comigo, ela quer ficar aqui, porque né, ela se encontrou aqui. E aí você cuide dela para mim, por favor. E aí, assim, estou começando a me emocionar. Não posso. Vamos lá. E aí, bom, o vídeo já está longo, gente. Deixa eu dar uma paradinha e a gente continua o bate-papo no próximo vídeo.